Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. O meu, o seu, o nosso programa semanal de construção do conhecimento e, claro, de vistas diferenciadas da busca desse conhecimento. E gostaria de começar esse nosso programa, esse nosso momento de encontro, com uma confissão. Estava tudo preparado para que neste momento nós pudéssemos conversar um pouco sobre educação, suas problemáticas e seu processo de construção. Porém, dois acontecimentos ontem me chamaram muito a atenção, que me fizeram mudar de temática para o nosso ponto de vista. O primeiro acontecimento é que eu estava em Curitiba ontem e ao pegar o ônibus da cidade, o circular, tranquilamente estava me dirigindo ao ponto ao qual desejava desembarcar. E o motorista, não sei se perdeu a noção da velocidade ou estava atrasado, corria demais com o ônibus, com a circular. Ela estava cheia e, num dado momento, o motorista descuidado ultrapassou uma lombada e passou direto. É normal que com esse solavanco do ônibus, no fundo, muitas pessoas caíram e algumas senhoras se machucaram. Exatamente neste momento, quando as pessoas caíram nessa situação, várias pessoas acorreram para ajudar aquelas senhoras. Uma havia quebrado o dente, outra batido a cabeça, uma havia machucado o braço e várias pessoas, sem mesmo conhecer aquelas senhoras, se puseram numa atitude de ajuda, de respeito, de cooperação. Fizeram o motorista parar o ônibus, chamaram o SIAT, automaticamente houve um processo de ajuda coletiva. Eu também ajudei. E aquilo me fez pensar na seguinte problemática. Por que nós nos preocupamos com o outro? O segundo acontecimento foi vindo de Curitiba para cá, para Umuarama. Na viagem à noite, um pouco sonolento, a empresa de ônibus colocou um filme para que nós pudéssemos assistir. Confesso que não me lembro o nome do filme, porque estava dormindo. Mas volta e meia, ao abrir os olhos e olhar a tela da televisão, eu percebi que era um filme baseado em história, num fato real, sobre o tsunami que nós tivemos há um tempo atrás. Era a história de uma família que estava passando um tempo de férias na Indonésia e é acometida pelo tsunami. E nesse processo, morrem toda a família, sobra apenas a mãe e o filho, que fazem de tudo para sobreviver àquela catástrofe. E nesse processo, encontra uma criança pequena, abandonada, perdida. A mãe e o filho fazem de tudo para salvar aquela criança, sem ao menos conhecê-la, sem ao menos saber falar a sua língua. E novamente me voltou ao questionamento, por que nós nos preocupamos com o próximo? Quem é o próximo? Que importância, que fundamento ele tem em minha vida? Refleti bastante hoje pela manhã, enquanto estava aqui em Umuarama, e confesso que não cheguei a muitas conclusões. Digo para ilustrar as conclusões que eu cheguei, para partilhar as consequências das minhas respostas, eu quero contar algumas historinhas para vocês. A primeira história chama-se Procurando Dentro. Diz que um amigo foi visitar um outro amigo, chegando perto da sua casa, encontrou o amigo desesperado procurando alguma coisa no portão. Começou a ajudar a procurar e perguntou-lhe, o que você perdeu aqui? E ele respondeu, eu perdi a chave de casa. Procuram, mas não acham. Até que num dado momento, o amigo que veio visitar o outro pergunta-lhe, tem certeza que perdeu a chave aqui fora? E o amigo responde, não, eu perdi dentro de casa, mas aqui fora está mais claro. Ora, o que essa história tem a ver com o nosso questionamento sobre a preocupação com o outro? Muitas e muitas vezes, ao querermos saber quem é o próximo e por que nos preocupamos com o próximo, nós temos a tentação de buscar respostas fora de nós. Buscamos respostas longe da nossa existência, talvez respostas prontas, acabadas, mastigadas, conceituais, mas não. O processo não é buscarmos fora, mas é buscarmos dentro de nós. Mesmo que às vezes fora pareça mais claro, pareça mais nítido, mas é dentro de nós que nós encontramos a resposta para dizer quem é o outro, quem é o próximo. O outro, como dizia Sartre,
é tudo aquilo que eu não sou. O outro possui dignidade não por causa de uma lei que nos foi imposta, não por causa de uma sentença que foi criada por nós. O outro possui uma dignidade por si mesmo. O humano, por ser humano, possui uma dignidade ontológica. E talvez seja por isso que nós nos preocupemos com o outro, com o próximo. Porque no outro eu me reconheço. No outro eu me encontro. O outro é uma espécie de revelador de mim mesmo, uma extensão de meu ser, é carne da minha carne, é a carne do mundo, como diria o filósofo Merleau-Ponty. O outro é toda a possibilidade que eu tenho de encontrar-me. E nesse sentido, é claro que preocupo-me com o outro, porque ele é um igual a mim, um parceiro, um companheiro. Pode ser que às vezes eu não o trate assim, mas ontologicamente falando, um outro é o não eu, alguém que está ao meu lado, que compartilha comigo a minha existência e a minha vida. Por isso, preocupar-se com o outro, de certa maneira, talvez faça parte da natureza humana. E é nesse sentido que os humanos se unem quando encontram dificuldades, quando encontram problemas, quando encontram obstáculos, como nos demonstra esse vídeo que nós veremos agora. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Belíssimo vídeo esse que nós assistimos, que retrata justamente essa possibilidade. Quando temos uma dificuldade em comum, é mais fácil cruzarmos os braços. Porém, o mais bonito, o mais digno, é nos juntarmos para tirarmos o obstáculo do caminho e assim construirmos uma nova possibilidade. E aqui podemos levantar sérias questões. Como estão os obstáculos à nossa frente? O que fazemos para removê-los? Este é o programa Ponto de Vista, conversando hoje sobre a preocupação com o outro. Vimos no primeiro momento, no primeiro bloco, que o outro ele tem a sua dignidade por ser humano, ou seja, estamos irmanados na mesma condição existencial. Porém, diante do outro, eu posso ser para ele ou o céu ou o inferno. As nossas relações humanas podem ser prazerosas ou destrutivas. Para ilustrar isso, quero contar uma outra história. A história do mestre Zen e do samurai. Certo samurai, muito destemido na sua região, certa vez quis desafiar o mestre do seu vilarejo. Foi até ele
retirou-lhe a reverência e disse: Mestre, o que é o céu e o que é o inferno? O mestre respondeu-lhe bem assim: Seu tolo, estúpido, não converso contigo. Você não passa de um grosso, de alguém que não sabe nada da vida. Neste exato momento, o samurai retira sua espada, aponta-lhe na garganta e lhe diz bem assim: Tolo é você, mestre, que não sabes que com um pequeno golpe eu posso te matar. Neste momento, o mestre lhe responde bem assim: Isso é o inferno. Neste exato momento, o samurai, coberto de vergonha, guarda sua espada, curva-se diante do mestre em sinal de respeito e lhe agradece. E o mestre responde: Isso é o céu. Ora, essa história tão simples, tão pequena, tão singela, mostra que nós, cada um de nós, eu e você, diante do outro, nas nossas relações pessoais, podemos fazer das nossas relações um céu ou um inferno. Depende da atitude que eu tenha diante do outro. Eu posso ser para o outro uma tábua de salvação, ou posso ser também uma tábua de condenação. Depende tudo da postura que eu tenho diante do meu próximo. É nesse sentido que nós queremos agora conhecer a história belíssima do Sir Nicholas Winton, no vídeo que segue. A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. I'll never forget. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É difícil falar. Desculpe. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante, confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. Guardo a carta que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para um campo. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade,
o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. O início da guerra, no dia 1º de setembro de 1939, tornou a viagem impossível. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de extermínio. Winton se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos. As crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei 3 crianças. Hoje, trabalho 2 dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou-o ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. O agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. E o programa de hoje termina com sérios questionamentos.
Quem é o outro? Por que me preocupo com ele? E o que faço por ele? Este é o programa Ponto de Vista, um programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.